Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024. O primeiro dia de um novo ano, um ano que se abre diante de nós como um livro totalmente em branco, prontinho para podermos escrever nele as nossas experiências. Eu espero que esse ano seja um ano muito, mas muito abençoado para você e ao mesmo tempo para a sua família. Bem, o tema que estudaremos hoje será Conheça os Salmistas. O texto que tem nos acompanhado durante toda a semana é o texto de Lucas capítulo 24, versos 44 e 45, que diz assim: A seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Bem, quando nós olhamos para os salmos, por mais incríveis que eles sejam, todos eles foram escritos por pessoas, indivíduos que, assim como você e eu, possuíam qualidades e ao mesmo tempo defeitos. A Bíblia não escolheu pessoas perfeitas para poderem ser os instrumentos usados por Deus para poder colocar diante de nós aquilo que é a revelação que Ele tinha para poder nos dar. Eram pessoas como eu e você, gente simples, gente humilde na sua grande maioria. Também você vai encontrar muitos reis, você vai encontrar estadistas, indivíduos com formação completamente diferente, mas indivíduos que estavam prontos para poderem ser os instrumentos usados por Deus para trazer a sua revelação às pessoas. O livro dos Salmos é completamente diferente de qualquer outro, porque em cada capítulo você encontra uma experiência diferente. São pessoas diferentes que escreveram. É claro que, sem sombra de dúvida, Davi foi o autor da maior parte dos salmos que nós encontramos na Bíblia. É, sem sombra de dúvida, o maior dos autores. Você encontra alguns textos na própria Bíblia, como por exemplo lá em 2 Samuel, no capítulo 23, verso 1, veja como Davi é reconhecido. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, o maravilhoso salmista de Israel. Ele é chamado já de salmista. Isso porque, apesar dele ter sido um grande rei, ele ter sido um excelente estadista, o que marcou a sua história nos anos em que ele esteve à frente do povo de Deus foi a arte de poder produzir salmos, canções. Só para poder te lembrar que quando ele foi chamado por Deus, ou foi ungido pelo profeta Samuel para poder ser o rei que substituiria o rei Saul, o Espírito do Senhor se afastou de Saul e um espírito mau veio sobre Saul. A única coisa que o acalmava era um arpista tocando e cantando algumas canções de Deus. E quem fazia esse trabalho era o próprio Davi. Portanto, Davi, ele não apenas era um compositor de salmos, mas ele era também um arpista, ele era músico. Isso explica muita coisa a respeito da história dele. O próprio Novo Testamento vai atestar a autoria de vários dos salmos de Davi. Você vai encontrar textos como, por exemplo, Mateus 22, versos 43 a 45, Atos capítulo 2, versos 25, Romanos capítulo 4, versos 6 a 8. Entre outros textos, vão reconhecer o Davi como sendo autor de vários dos salmos. Eu já mencionei anteriormente, mas eu quero que essa ideia fique gravada na tua cabeça, talvez exatamente pelo fato de que, como mencionamos na lição de ontem, havia uma determinada métrica na forma como os salmos eram escritos e principalmente duas grandes ênfases são dadas no livro dos Salmos. A ênfase na Torá, nos ensinamentos da parte de Deus, a Torá, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, onde você encontra a vontade de Deus revelada para o seu povo e ao mesmo tempo a ideia do Messias, ou a vinda do Messias. Muitas profecias messiânicas são apresentadas no livro dos Salmos. Isso para poder lembrar as pessoas de que, apesar deles terem o privilégio de ter a família de Davi dirigindo o país, e às vezes alguns reis eram bons e outros eram maus, mas o seu olhar deveria estar focado em Cristo Jesus, que viria também como homem da família de Davi, mas que ele sim seria o rei perfeito que permaneceria, cujo reino permaneceria para sempre. Você tem aqui outros autores que são aqui mencionados, como por exemplo
os levitas que serviam no templo, existem alguns salmos que não aparecem ali o nome do autor, mas sabemos que são ou foram composições de músicos levitas do templo. Alguns exemplos deles aparecem no nosso guia de estudos, como o Salmo 50, 73, 74, 75 e assim por diante, são vários deles. Existem salmos também dos filhos de Corá. Existem salmos de Emã, o Ezraíta, de Etã, o Ezraíta, além de salmos de Salomão, pelo menos 2 deles, 72 e 127, e também Moisés, como já mencionei, o Salmo 90 é um salmo dele. Esses são alguns dos autores. Por que isso aqui é importante para a gente? Nós sabemos quem foi que escreveu esses mesmos salmos. Quando você conhece a história das pessoas e você vai ler aquilo que ela escreveu, você consegue perceber que muito daquilo que elas colocaram foi fruto das suas experiências na vida, daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou, dos seus erros e dos seus acertos. Então, a própria possibilidade de fazermos ou de vivermos uma experiência de empatia com eles, de olharmos para eles e nos identificarmos com eles, acaba sendo muito grande. Eram homens como eu e você, com dificuldades, com problemas, que às vezes estavam cansados, injuriados, que às vezes estavam chorando, magoados, feridos, porque estavam sendo traídos por pessoas que eram próximas, porque tinha gente que deveria estar apoiando e que não estava apoiando. É assim, a Bíblia vai nos mostrar de forma clara que, na verdade, nós somos chamados por Deus para poder viver uma vida assim, num mundo imperfeito, onde às vezes estaremos felizes, outras vezes estaremos tristes. Mas o mais importante é termos a certeza de que Deus dirige a nossa história. E isso você encontra no contexto dos Salmos. Por falar em problemas e em dificuldades, eu quero aproveitar esse momento quando encerramos o nosso estudo de hoje. Não vá embora ainda. Ore comigo. Eu queria orar colocando diante de Deus cada um dos pedidos que têm sido enviados para a nossa comunidade de oração. Pessoas de lugares diferentes, de situações diferentes, que têm vivido experiências diferentes. Quero orar por você. Não deixe de enviar o seu pedido para cá, para a nossa comunidade de oração. É tão bom quando a gente sabe quem é que está aí do outro lado. Eu, nesse momento, estou gravando para uma câmera. Eu não sei quem está aí do outro lado nesse momento, orando junto comigo. É tão bom saber quem está aí. Quando você coloca o seu nome aí nos comentários do vídeo, isso me ajuda na hora que estou lendo ali. Eu gasto um tempo todos os dias lendo ali um pouco dos pedidos que são enviados ou das experiências daqueles que ali estão, para poder colocar diante do Senhor. Sei que tem muita gente que ora também por isso. Portanto, una-se a mim agora enquanto oramos uns pelos outros. Senhor Deus, obrigado porque no livro dos Salmos encontramos homens diferentes, que viveram situações diferentes, mas que assim, à semelhança de nós, tiveram lutas, dificuldades, problemas, angústias, mas buscaram no Senhor as respostas para os seus dramas pessoais. Queremos fazer a mesma coisa, nos ajude a podermos depender de Ti. Por isso colocamos diante do Senhor cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração, os pedidos desse amigo, dessa amiga que ora comigo agora também. Responda de acordo com a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã nós continuaremos nosso estudo a respeito dos Salmos e a temática que nós estudaremos será um cântico para cada estação. Tenha um ano muito feliz ao lado do Senhor Deus. E eu termino nesse primeiro dia do ano te dizendo, eu estudo a lição. E você?